Geometria descritiva é a representação gráfica dos objetos no espaço. Não confundir com geometria analítica, que é a representação matemática dessas mesmas representações dos objetos no espaço. A geometria descritiva, capítulo 1, Sistema de projeção, professor Arthur Moreira Rodrigues. Primeiramente, precisamos identificar o que é um desenho técnico e o que é um desenho não técnico. O desenho técnico ele é feito através de certas normas e certas regras de padronização para se conseguir todos a que forem trabalhar com esse projeto conseguirem entender quem executou o projeto e quem for executar o objeto, a coisa desse objeto. O desenho não técnico seria um desenho mais emotivo, um desenho tipo um desenho de croquis, que seria a representação de uma planta mais rapidamente, com menos informação técnica, mas com uma certa proporção. Não tem tanto esse esforço de fazer uma coisa muito técnica, porque a sua importância é momentânea, você exemplificar algo momentâneo, e por isso que o desenho não técnico tem a sua importância também. No caso do desenho não técnico, ele tem que passar alguma informação, ele vai passar um quadro de um artista, ele passa uma certa emoção, um grafite de rua, um desenho em quadrinho, ele vai transmitir algo para quem está analisando. O desenho técnico, ele já tem essa informação de passar a coisa mais exata do que vai ser construído, vai ser executado. Um projeto arquitetônico, uma casa, um projeto mecânico, de um elemento de uma peça mecânica. Os outros projetos complementares, estrutural, hidrossanitário, elétrico, também para o desenvolvimento de uma construção, de peças, de embalagem, no pessoal do desenho industrial. Sempre tem algo a ser projetado para o futuro alguém construir. Para a gente ter uma projeção, nós precisamos de alguns elementos. No caso, o principal seria o objeto. Aqui nós temos uma representação de uma paisagem, e seria um objeto a ser projetado. Podemos ter algo que esteja em criação, uma casa de um arquiteto que está criando, ele vai fazer uma projeção disso para que alguém consiga construir. Então o elemento principal é o próprio objeto. O outro elemento que nós temos é o centro de projeção, no caso está representado por uma pessoa que está olhando essa paisagem. E as projetantes, que são os raios que essa pessoa está olhando os objetos, eles fazem uma interseção num plano de referência, numa superfície onde se efetua a projeção. Um objeto tridimensional, ele é planificado simplesmente num vidro. Aí nós temos o nosso sistema de projeção, nossa projeção. No caso da projeção cônica, que é como nós vimos anteriormente, a pessoa está olhando o objeto e um plano de referência intermediariamente, o objeto se reduz à medida que se aproxima da pessoa. A gente diz que é o centro de projeção próprio. E no caso, o centro de projeção impróprio, ou seja, está no infinito, todas as projetantes elas são paralelas entre si. Então, o objeto e a sua projeção vão ter praticamente o mesmo tamanho, pois não tem redução em relação a isso, só é planificado. Também é dita como cilíndrica ou paralela. Tendo apenas um plano de referência e a projeção do ponto A, eu não sei qual ponto foi que fez essa projeção, pois todos eles estão coincidindo no mesmo lugar. Então é muito fácil a gente dizer que um plano de projeção apenas não traz muita coisa sobre aquele objeto. Nós precisamos de dois planos de referência e ortogonais entre si. Então nós temos um plano vertical de referência e um plano horizontal de referência. A interseção entre esses dois planos é a linha de terra. No caso, o ponto A, entre parênteses, em letra maiúscula, a projeção do ponto A no plano frontal, que é um plano vertical, AF, e a vista superior do ponto A, que é a projeção no plano horizontal.
Os planos eles não iniciam na linha de terra, nem terminam. Eles são adimensionais. O plano vertical, que é o plano frontal, ele vai abaixo do plano horizontal. E o plano horizontal, ele vai para trás do plano frontal de referência, que é o nosso plano vertical. E aí a gente cria certos espaços que a gente chama de diedro, onde é feita a representação. No caso, o primeiro diedro, onde tem o vertical e o horizontal com um sinal positivo. O terceiro diedro também é utilizado com um sinal negativo no plano horizontal e no plano vertical. E o segundo e quarto não é muito utilizado, pois há uma inversão no sistema de projeção. Mais adiante a gente verifica isso. Primeiro diedro, nós temos o centro de projeção, o objeto e o plano de referência, nessa ordem. E o terceiro diedro, o centro de projeção, o plano está entre o objeto e o centro de projeção. Então a projeção é feita anterior ao objeto. O nosso objeto em questão, nós temos uma vista frontal do objeto, ele é representado no plano após o objeto, no plano posterior. Uma vista superior do objeto, quem olha lá de cima, representa ele no plano inferior. A lateral esquerda, quem está olhando, representa no lado direito. E, consecutivamente, o posterior representa no frontal, o inferior representa no posterior e o direito representa no esquerdo. Por isso que há essa inversão. Quando a gente planificar esse nosso cubo de referência, a gente mantém a vista frontal fixa e planifica as outras vistas todas, onde nós temos todas as vistas expostas lado a lado. Na vista superior nós temos duas informações horizontais, a profundidade e a largura. No inferior também a largura e a profundidade. E nos outros planos nós temos as alturas, todos eles têm altura e uma informação horizontal apenas. Em terceiro diedro, lembram-se que a vista frontal, o objeto e o plano de referência é o anterior ao objeto, está entre o projetante e o objeto. Então a vista frontal está no plano frontal. A vista superior está no plano superior, a lateral esquerda no lateral esquerda, a lateral direita no lateral direito, a posterior e a inferior está no inferior. Então não há inversão nas vistas com seus planos de referência. Fixando novamente o plano frontal da referência, como se a gente estivesse abrindo aquela caixa e olhando para o lado de fora. Nós temos a vista frontal, a lateral esquerda no lateral esquerda, posterior, lateral direita, inferior, inferior, superior, superior. As vistas elas não se alteram. O que altera é a posição onde elas se encontram. Se as vistas não se alteram, poderíamos exemplificar desenvolvendo um croquis de uma residência, onde eu poderia colocar uma sala que teria uma porta, uma janela nesse local onde tem um quarto. E se eu desenvolver uma fachada dessa edificação, eu teria uma situação assim, a janela nessa posição e a porta nessa posição. Isso a gente tem primeiro diedro. Para facilitar a visão, nós poderíamos dizer a nossa casa estando nessa posição, centro de projeção, a casa e a projeção no plano após a casa. Se eu estiver olhando de cima, eu vejo a casa e a projeção dela no plano inferior. Então isso é primeiro diedro. Porém,
Se eu desenvolver a casa nessa posição, agora nessa posição eu tenho um terceiro diedro. Fazendo a nossa representação da casa. Eu diria que a nossa casa está nessa porção. Eu olho de cima, centro de projeção, o plano de referência e o objeto está aqui. Ou, se eu estou olhando lá da frente, estou olhando o objeto e estou fazendo a projeção. Então, os desenhos das duas casas ficaram exatamente iguais. Eles só ficaram invertidos. Nesse caso, tinha o primeiro diedro. Olhando isso aqui, ou olhando isso aqui, eu tenho o terceiro diedro. O desenho ficou exatamente igual. Só a posição ficou diferente. Em desenho arquitetônico, nossos projetos eles costumam ser um desenho muito grande e acaba tendo um desenho só em cada folha. Se foi originária com o primeiro ou terceiro diedro, nós não sabemos, porque eles se separaram os desenhos em relação à planta baixa no caso. Então não há como analisar. Então em desenho arquitetônico, tanto faz trabalhar em primeiro ou terceiro diedro, já que o desenho vai ficar igual, não há problema. Porém, em geometria descritiva, onde a gente tem que manter as vistas juntas, nós somos obrigados a trabalhar em primeiro diedro, que é a norma brasileira. O terceiro diedro é a norma americana, inglesa, alguns países da Europa utilizam o terceiro diedro. Esse caso nosso lá, eu tinha a vista frontal desenhando no plano posterior, a vista superior desenhando no plano no horizontal na vista superior. Se eu tivesse um objeto desenhado aqui nessa porção fosse representar, ele estaria representado aqui, ou no frontal, representado aqui. Centro de projeção, plano de referência, objeto, objeto, centro de projeção, plano de referência. Terceiro diedro. E aqui nós tínhamos o primeiro diedro, como nós vimos anteriormente. Primeiro diedro e o terceiro diedro, pois o plano está entre o centro de projeção e o objeto. Se o objeto estivesse aqui no segundo diedro, centro de projeção, objeto e plano de referência. O plano de referência está após, é semelhante ao primeiro. E se eu estiver olhando daqui, eu vou representar o objeto aqui. Então vocês estão invertendo, se estiver no segundo e quarto também acontece a mesma coisa, você há uma inversão em relação ao plano de referência. Por isso que não é usual segundo e quarto. Primeiro e terceiro usual. A norma brasileira, trabalhamos só com o primeiro diedro, então no momento vamos esquecer um pouco o terceiro diedro. Nossos planos de referência, eu tenho o vertical e o horizontal. Vamos manter fixo o vertical e vamos fazer com que o horizontal se planifique e fique alinhado com o plano vertical. Ele está se alinhando e acabo tendo plano frontal, onde tem um vertical e o nosso plano horizontal, onde é a nossa vista superior. Com duas informações horizontais, largura e profundidade, e uma largura e uma altura, tem uma terceira dimensão do objeto. Se duas vistas forem suficientes para você demonstrar o objeto, ótimo, não tem problema, pode parar por aí. Mas se uma terceira vista for ajudar a compreender melhor ou tirar as dúvidas,
Vamos fazer tantas vistas quantas forem necessárias para poder tirar as dúvidas. No caso, uma vista de perfil, que é o nosso plano de perfil, nosso plano do lado lateral direito, é onde a vista lateral esquerda é representada. Nosso frontal e o nosso plano horizontal, que a gente sempre desenvolve a vista superior. Nós temos um objeto. Nossa vista superior do objeto poderia ser uma planta baixa, uma planta de cobertura. Nossa vista de lateral esquerda, que está representando aqui no plano de perfil. E nossa vista frontal desse objeto. Percebemos que esta face do objeto, a gente gostaria de demonstrar ela no tamanho real dela. Mas aqui ela está oblíqua àquele plano, daí a gente não entende ela muito bem porque ela está menor do que o tamanho real. Então, se a gente precisar colocar planos paralelos para poder desenvolver os objetos como a gente gostaria e para melhor entendimento, vamos fazer. Então, eu coloquei um plano auxiliar, que é um plano vertical, está paralelo a essa face do objeto. Fiz a projeção e representei ela. Aí podemos representar ela abrindo todos os outros planos de referência e deixar eles planificados. Mas o importante é verificar que conseguimos uma vista auxiliar vertical e nos exemplificou um pouco melhor o nosso objeto. Conceitos. Teorema. Qualquer proposição que para ser admitida ou se tornar evidente precisa ser demonstrada. Nós podemos tomar como base o nosso teorema de Pitágoras, onde nós dizemos que o quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Eu tenho um cateto menor, tenho um cateto maior e tenho a hipotenusa. A soma desses dois quadrados é igual à mesma área da soma desse outro. Nosso teorema. Porém, se eu disser que eu tenho 3 unidades, 4 unidades e 5 unidades, 5 ao quadrado 25 é igual a 4 ao quadrado 16 mais 3 ao quadrado 9. Nós temos uma igualdade. Isso passa a ser o corolário, que é uma afirmação deduzida de uma verdade já demonstrada, consequência imediata de menor importância a partir de um teorema. Esse é o nosso corolário. Ponto. Para que nosso ponto a gente utilize letra maiúscula, no caso entre parênteses, que é o próprio ponto. Nós temos a projeção do ponto A no plano frontal, que é o AF, e a vista superior do ponto A, que é o AS. Reta, letra minúscula, entre parênteses, a própria reta. RF, a projeção frontal da reta. E RS, a vista superior da reta R. A reta também é tida como 2 pontos, porque 2 pontos contém na reta. A reta seria infinita, mas a gente utiliza muito 2 pontos, que às vezes é mais fácil visualizar. Então, não seria uma reta AB, seria a reta que passa pelo ponto AB. Então, AF-BF é a reta contida a RF. A projeção da reta RF. E o ponto AS-BS é a projeção do ponto A e B na vista superior, e você tem a reta RS. Planos, letras gregas, no caso alfa. 2 pontos eu tenho apenas uma reta, mas se eu tenho 3 pontos, é apenas esse plano que está contido nesses 2 pontos. Apenas esse plano está contido nos 3 pontos. Reta e ponto, somente este plano está passando por essas retas, esse ponto. Eu tenho 2 retas paralelas, onde apenas um plano se encontra, e 2 retas concorrentes, são 2 retas que têm um ponto em comum. Apenas um plano me contém essas duas retas, que está nessas 2 retas.
Questão de paralelismo entre duas retas, todos os pontos da reta são equidistantes. Reta e plano, os pontos da reta são equidistantes do plano. E dois planos são paralelos, eles têm os pontos equidistantes entre si. Situação de perpendicularismo ou ortogonal. Retas estão ortogonais quando elas fazem um ângulo reto entre elas. Reta e plano, situação de ortogonal, a interseção, e a reta está perpendicular ao plano de referência, ao plano em questão. E dois planos estão ortogonais quando eles fazem ângulo reto entre si. Situação de obliquidade, eles estão oblíquos entre si quando não ocorre nem paralelismo nem perpendicularismo. As retas estão oblíquas, eles têm um ponto em comum, mas elas não têm ângulo reto entre elas. Mesma coisa no reta e plano. A reta está oblíqua ao plano, pois não tem uma situação de ortogonal, ela está a um ângulo menor do que 90 graus. Dois planos estão oblíquos entre si, pois eles têm um ângulo maior do que 90 graus nesse caso, ou menor do que 90 graus se você analisar pelo outro lado. Nosso plano alfa e nosso plano beta. Coordenadas cartesianas no espaço. Nosso plano de referência horizontal, como nós trabalhamos, nós temos um plano de referência frontal e temos um terceiro plano de referência, que é o nosso plano de perfil. Com isso, a gente caracteriza a nossa interseção zero. No sentido de largura, seria um eixo horizontal, eixo X, a gente tem a abscissa. No outro eixo horizontal, que é esse que vem para frente ou vai para trás do plano frontal de referência, nós temos o afastamento. E para frente a gente trabalha com ele positivo. E nós temos o terceiro eixo, que é a informação vertical, que seria as cotas, são as alturas, o eixo Z. Levando em épora, nós temos nossa linha de terra. Lembre-se que esse plano é um plano horizontal, ele vai conter informações horizontais. A gente tem a nossa abscissa, que são as informações horizontais, e afastamento, que é outra informação horizontal, que ele está vindo para frente do plano do frontal. E a cota que está no plano frontal, que são as alturas. No plano frontal você vai realmente marcar as alturas, as cotas. Então, exemplificando, 0, abscissa para a direita, positiva, ao contrário seria negativa, afastamento para frente positivo, ao contrário é negativo, e cota para cima positivo e ao contrário é negativo. Nós vamos trabalhar em geometria descritiva somente com os objetos com coordenadas positivas. Ajuda a facilitar. Utilizando coordenadas negativas é um caso mais avançado, são situações que os objetos estão passando de diedro nesses casos. Existem as possibilidades, mas nós vamos trabalhar com eles mais com os objetos nessa posição, que ajuda bastante. Se eu for dar uma coordenada de um ponto, eu vou dizer que tem três informações, x, y e z, onde a primeira informação é a abscissa, que seria a informação em relação ao zero para a direita positiva. A segunda informação é uma informação também horizontal, que é o afastamento, está vindo para cá. E a terceira informação é uma cota, que seria as alturas dos objetos. Bom, resta esse primeiro encontro. Nós vimos uns conceitos e como a gente como vai ser a nossa nomenclatura e como nós vamos trabalhar com os planos de referência. No próximo encontro nosso, nós teremos o estudo das retas e as suas posições que se encontram no espaço. Muito obrigado pela participação e até o próximo encontro.